eu acho que sim, tem vários mecanismos, né, Glauco, que o governo poderia fazer, porque, veja, os que chantageiam, concordo contigo, eu também acompanho a mídia corporativa, tem que acompanhar, né, óbvio, ver o que tá, eu acompanho sempre. É de assim também, eles pressionam por mais austeridade, é verdade, né, eles pressionam o Lula por mais austeridade, fazem chantagem, tudo isso a gente vê, né, nos editoriais do Estadão, da Folha, na Globo, enfim, a todo tempo eles falam das medidas de austeridade, o déficit, que, enfim, isso que vai ficar, etc. Tudo isso que a gente acompanha cotidianamente. E, claro, existe uma divisão burguesa dos que estavam dispostos a enfrentar um golpe, uma saída reacionária mais fascista para o Brasil, os que não. Mas os que pressionam por uma agenda econômica antipovo são os mesmos que, se o Lula derreter, vão apoiar o impeachment e depois vão estar com a extrema-direita ou a direita. Eles não têm um candidato para chamar de seu. Esse setor, né, dos liberais ou neoliberais, etc. Eles tentaram vários candidatos e não conseguiram. Ficou na polarização Bolsonaro-Lula. 2018 apoiaram Bolsonaro no segundo turno, timidamente. 2022 meio apoiaram Lula timidamente no segundo turno, mas não apoiaram ninguém, mas também não endossaram, porque a pandemia foi um trauma, né? E eles viram, eu estou dizendo esse setor que não está disposto ao golpe, o agronegócio, frações das Forças Armadas, aí temos que dividir os setores burgueses. E a Faria Lima está com todos. A Faria Lima tem ali os ovos em cada cesto, isso é evidente. Agora, e é importante para não fazer uma análise leviana aqui com vocês. Agora, primeiro, esse setor não tem voto, né? Tanto é que não conseguiram um candidato para chamar de seu todo esse tempo. Segundo, eles pressionam por uma agenda econômica de austeridade, foram os primeiros a apoiar o impeachment da Dilma quando queriam uma agenda de austeridade, podem fazer isso com Lula, não dá para confiar na burguesia. A burguesia, quando não precisa de ti, te joga fora. Terceiro, se frustrar economicamente a agenda do governo, das pessoas, eles vão apoiar a aventura golpista enfim, os candidatos da aventura golpista do Bolsonaro, sem nenhuma sombra de dúvida, né? O que não vão perder é seus privilégios. E quarto, nós sabemos que a extrema-direita significa uma agenda de mais austeridade, mas o povo não sabe. E eles sabem tirar proveito de todas as lasquinhas possíveis. Uma frustração com a agenda econômica do Lula, mesmo que a gente saiba que é um tiro no pé a extrema-direita, porque para o povo é mais austeridade, as pessoas não sabem, as pessoas são concretas. Eu queria, piorou minha qualidade de vida, vou com esse. Melhorou minha qualidade de vida, vou com esse. O Bolsonaro pegou uma circunstância como presidente que nós mesmos afrouxamos todas as regras de ajuste, e eu, por ideologia, por compreensão, é óbvio, ajustaria, né? Eu votaria sempre contra ajuste, que foi o auxílio emergencial, inclusive o duplo auxílio para as mulheres chefes de família numa emenda minha, porque a Câmara aprovou. Ele furou o teto 3 vezes, os 3 anos, e no ano antes da eleição furou de novo. E o governo está ali tentando fazer ajuste fiscal, está ali, furou o tetinho um pouquinho e tal, pelo amor, entendeu? E outra coisa, então, em relação à politização, né, que eu acho que é importante que tu faça. Bom, o que tu fala, né, que a gente tem que politizar tanto as agendas dos movimentos sociais organizados como do próprio governo. Por exemplo, se pode dizer, mas o governo não pode dar um cavalo de pau porque tem um impeachment na Câmara, então tu não pode fazer nada, né? Então tu não pode fazer nada se tu não pode usar o peso do Planalto para enfrentar interesses ou chamar a população a participar. E porque o governo nem apresenta essas dificuldades para o movimento de massas, né? Poderia, no mínimo, ser mais corajoso e apresentar dificuldades para o movimento de massa, mas nem isso faz. Mas tá. Então chama um plebiscito, sabe, Glauco? Então vamos plebiscitar. E aí bota o povo a discutir. E aí no plebiscito vai ter os que defendem, bota lá os banqueiros, o Bolsonaro a defender as medidas de austeridade e bota nós a defender o que significa, quem que nós vamos enfrentar, tal, papapá. Chama uma auditoria da dívida, vamos auditar. Não estamos suspendendo. Mas o Equador, lá com o Rafael Correia lá atrás, claro, era uma outra circunstância internacional, mas a economia do Equador é mais frágil do ponto de vista da arrecadação que a do Brasil. Fez e reduziu em 70% a dívida. 70%. Então, assim, tu tem mecanismos, pelo menos, para tentar enfrentar o que não dá, para não nem tentar enfrentar. Quando abriu o programa, o Antônio falava do Trudeau, que é de direita, é uma direita liberal no Canadá, né? O primeiro-ministro do Canadá, não é nenhum revolucionário socialista e tal. E aí o Trump está fazendo essas ameaças todas, e são graves, ele está enfrentando, ele estava com a eleição perdida, agora pode ter uma chance. Bom,
Né? Vai para o movimento de embrasamento, mas tem que enfrentar o que não dá para não enfrentar aqui, porque pode ter problema, não vamos vender isso. Não enfrento aqui, porque pode ter problema, vamos fazer impeachment. Não enfrento aqui, porque se eu acabar com o orçamento secreto, eu tomo impeachment. Bom, mas então tu não faz nada. É óbvio que não é uma circunstância fácil, nós não estamos fazendo uma análise leviana, mas como é que tu chama o povo a mobilizar? Porque assim, eu estou aqui no abstrato falando com vocês, com Glauco, Antônio, nós precisamos lutar. Né? Eu estou dizendo, vocês concordando. Mas qual é o calendário? Qual é a jornada? Qual é a consigna? Nós não temos, estamos descobrindo. Os movimentos estão falando do plebiscito do 6x1, que foi um belo exemplo de alteração, pelo menos, da compreensão, né, da correlação de força, que não se materializou em luta de rua, embora tenha manifestações, mas se materializou num amplo apoio da população. Né? Num amplo apoio. Se o governo entra e diz, então vamos publicitar o arcabouço, então vamos dizer que tu politiza a sociedade, tu chama o povo para o debate, porque a politização é que nos pode fazer vencer, a mobilização é o que pode nos fazer vencer, e não ficar embaixo da cama. Bom, tudo é tão ruim, então a gente não pode enfrentar aqui, não pode enfrentar lá, não pode enfrentar lá, e não pode nem criticar nas redes sociais, né? Porque, bom, então é só pegar a chave e entregar para a Faria Lima, porque, e eu estou falando de forma preocupada mesmo, essa agenda econômica é entregar a chave para a Faria Lima, ou pior, para a extrema-direita. Para a Faria Lima agora e para a extrema-direita com a Faria Lima em 2026, a depender dos candidatos que concorram. Ainda dá tempo de mudar os rumos. É bem isso, nós temos uma janela de oportunidade. Mas ou vai ter investimento público, ou a política de austeridade vai liquidar o governo.